Um grande abraço para você que tá ligado na Gol. Vamos falar do Campeonato Carioca, o Cariocão 2024, que teve encerrada a sua fase classificatória nesse ano. E já sabemos os 4 semifinalistas. Você deixa o seu like, se inscreve aí no canal pra gente falar do campeonato mais charmoso do Brasil entre os estaduais, a 11ª rodada, que foi iniciada no sábado com a goleada do Sampaio Corrêa, metendo 4-0 para cima da equipe do Audax. O Sampaio Corrêa, ao final, somando aí os resultados da rodada, ele conseguiu ficar com a 8ª colocação, ganhando 3 posições na última rodada, se qualificando para a Taça Rio. Taça Rio, que é desimportante para as equipes grandes, como o Botafogo, por exemplo, que vai disputar mais uma vez nesse ano, considerado um campeonato de consolação, mas que para os pequenos vale bastante, vale vaga em Copa do Brasil, vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. E o Sampaio Corrêa, na última rodada, passou boa parte do campeonato na penúltima colocação, mas na última rodada consegue o 8º lugar e vai poder jogar, inclusive com o próprio Botafogo. 4-0 para o Sampaio, e o Audax conseguiu a proeza de ser rebaixado com 11 derrotas em 11 jogos. O Flamengo meteu 3-0 no Madureira e foi o grande campeão da Taça Guanabara de 2024, a melhor campanha disparada, inclusive, nesse primeiro turno, com um desempenho excelente nos clássicos e também nos jogos contra as equipes pequenas. O Flamengo terminou o campeonato de maneira invicta, o único invicto do Carioca até aqui. No domingo, no Maracanã, o Botafogo meteu 4-2 para cima do Fluminense. O Botafogo com um time bastante modificado, o Fluminense também. O Fluminense poupando por conta do título aí que acabou de conquistar da Recopa, e o Botafogo pensando também em Libertadores da América a partir do próximo meio de semana, contra o Red Bull Bragantino, decide vaga na fase de grupos. Mas foi um grande jogo, principalmente do Botafogo, metendo 4-2 para cima do Flu. Essa vitória não foi suficiente para o Botafogo, que vai ter que jogar a Taça Rio de novo, porque o Vasco da Gama precisava tropeçar, e o Vasco venceu com certa tranquilidade a Portuguesa, meteu 4-0, aliás, a melhor atuação do Vasco da Gama nessa temporada. O Payet teve uma atuação de gala, o Verratti muito bem. O Vasco vai engrenando aos poucos, se tornando um time bem competitivo e bem interessante de acompanhar essa evolução. Ainda no domingo, no complemento da rodada, tivemos o Boa Vista metendo 5-3 para cima do Bangu. O Boa Vista já estava garantido na Taça Rio e o Bangu buscava uma vaga na Taça Rio, precisava da vitória. Se tivesse vencido, teria se qualificado. E o Nova Iguaçu venceu de novo, 2-1 para cima do Volta Redonda, confirmando a sua campanha histórica, superando 3 grandes do futebol do Rio de Janeiro, ficando na frente do Vasco da Gama, na frente do Fluminense, também na frente do Botafogo, só atrás do Flamengo, e vai ter vantagem de resultados iguais ou de empate no agregado contra o Vasco nas semifinais. Vamos dar uma olhada na classificação. O Flamengo, grande campeão da Taça Guanabara, melhor campanha, único invicto, 27 pontos, foram 8 vitórias e 3 empates. Conseguiu aí o título da Taça Guanabara e a moral de ser o melhor time aí do primeiro turno, Flamengo do Tite, que só sofreu um gol, mas é bom destacar que esse gol, quem sofreu foi o time de Aspirantes, lá na segunda rodada, no jogo contra o Nova Iguaçu, que o Flamengo estava com o time todo modificado, o time principal estava jogando amistosos nos Estados Unidos, contra o Philadelphia e também contra o Orlando City. Então quem tomou esse único gol que o Flamengo sofreu nessas 11 rodadas foi o time de Aspirantes. O time principal do Flamengo não tomou nenhum gol e está invicto, bem com a cara do Tite, de muita consistência defensiva realmente. Segundo colocado, Nova Iguaçu, 24 pontos, campanha histórica, superando 3 grandes clubes do futebol do Rio, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo. Está classificado, entrou na rodada classificado já. O terceiro colocado, o Vasco, 22 pontos, conseguiu superar o Fluminense na última rodada e aplicou uma ótima goleada para cima da Portuguesa, a grande atuação do Vasco nesse ano, terminando em terceiro, e fugiu aí do confronto com o Flamengo na semifinal, que eu acho que é o que todo mundo busca fugir nesse momento, porque tá difícil, é um time muito sólido nesse momento. Quarto colocado, o Fluminense, 21 pontos, foi líder ou vice-líder durante o campeonato inteiro, mas nesse final acabou ficando em quarto lugar com 21, já entrou classificado, perdeu para o Botafogo, mas mesmo assim vai para as semifinais e vai enfrentar o Flamengo que, aliás, foi o time que o Fluminense derrotou nas 2 últimas finais. O Fluminense é o atual bicampeão do Campeonato Carioca. Então, nas semifinais, Flamengo, Nova Iguaçu, Vasco e Fluminense avançaram. Quinto colocado, o Botafogo, com 20 pontos. Segunda temporada seguida, vai ter que disputar a Taça Rio, que é um troféu aí de consolação, que não vale muito para o Botafogo.
é até uma certa vergonha participar, ou um momento constrangedor, eu diria, mas vale muito para os pequenos, como o Boa Vista, que está em 6º lugar e vai disputar com 18 pontos, aplicou um 5-3 no Bangu nessa última rodada. 7ª Portuguesa também vai para a Taça Rio com 14, aliás, Boa Vista e Portuguesa se enfrentam, e o 8º colocado, o Sampaio Corrêa, com 10 pontos, também avançou para a Taça Rio. A Taça Rio vale vaga em Copa do Brasil, vale vaga em Série D do Campeonato Brasileiro. Boa Vista, Portuguesa e Sampaio correm atrás dessa vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. O Sampaio vai ter que eliminar o Botafogo para isso. Enfim, então teremos a Taça Rio com Botafogo, Boa Vista, Portuguesa e Sampaio Corrêa. 9º, Madureira com 10 pontos. 10º lugar, o Volta Redonda teve 9. 11º lugar, Volta Redonda com uma campanha bem aquém do que se imaginava. 11º, o Bangu, 8 pontos. E o Lanterna do Campeonato Carioca foi rebaixado, perdendo todos os jogos, todos os 11 jogos da fase classificatória, o Audax, que só marcou um gol, inclusive. Os principais artilheiros, Carlinhos, do Nova Iguaçu, 8 gols. Artilheiro ao lado dele, o Pedro, do Flamengo, também 8 gols para o Pedro. Matheus Lucas, do Boa Vista, com 6. O Lelê, do Fluminense, também tem 6 gols. E com 5 gols, fechando a listagem, o MV, do Volta Redonda, e o Max, do Sampaio Corrêa. Agora sim, a gente vai para a tabela das semifinais, marcadas para os próximos 2 fins de semana, dia 9 e dia 10 de março, dia 16 e 17. A gente vai ter o Fla-Flu e Nova Iguaçu contra Vasco da Gama. Flamengo e Nova Iguaçu possuem a vantagem do empate no agregado. Então, Flamengo versus Fluminense, a vantagem do Flamengo. Nova Iguaçu contra Vasco da Gama, vantagem do Nova Iguaçu. Esse foi o resumo do Campeonato Carioca 2024. Chegando agora na hora da decisão, nas semifinais do Estadual, versão 2024. É isso, turma. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Um grande abraço.